Olá, seja bem-vindo. Esse é o Mais Saúde, que já está no ar. Espaço para a gente poder debater aqui com vários profissionais da área, né? Com profissionais que vêm aqui enriquecer o nosso conteúdo, trazendo informação, né? Prevenção, dicas de como se cuidar, tá certo? Dicas de como tratar determinadas doenças, determinadas condições e até com relação também à gestão da saúde. Hoje, por exemplo, eu vou conversar aqui, por falar em gestão da saúde, com a nova secretária de Saúde de Patos de Minas, que vai vir aqui para a gente trocar ideias sobre medidas que estão sendo tomadas neste início aí de governo, medidas, por exemplo, relacionadas à Covid-19, como, por exemplo, a retirada dos atendimentos Covid da UPA, que estão sendo direcionados ou vão ser direcionados a partir de fevereiro para o hospital de campanha, né? A secretária vai falar sobre esses outros assuntos, os motivos, né? As razões pelas quais essas medidas serão implementadas na saúde em Patos de Minas. Vou falar também, a gente fala sobre saúde bucal, né? Vamos falar, esse é um assunto que realmente, toda vez que ela vem aqui, a doutora Amanda Faria rende muito, né? Afinal de contas, todo mundo tem dúvida e quer saber como cuidar da saúde bucal. Hoje, por exemplo, a gente vai tratar aqui de gengivite e periodontite, que é o nome correto, tá certo? A gente vai tratar desse assunto aqui hoje. O que causa, né? Por que chegamos a esse ponto? Por que a gente adquire esse tipo de problema bucal? Pois é, a gente vai saber disso aqui. O que causa, as dicas de se cuidar, né, como tratar, tudo isso e muito mais. Vou receber também o Dr. Elcio Moreira, clínico geral, que vem aqui hoje para a gente falar de muitas questões relacionadas também à Covid-19 e ao trabalho de frente, né, nesse 2020 tão intenso que foi aí, com ele na direção da UPA de Patos de Minas e outras situações que envolvem uma pandemia e aqueles que estão diretamente ligados ao atendimento em meio a um momento como esse tão complicado. Você pode participar, 3821-4488, ou você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99947-4515. Participe, porque o programa é interativo, com você fica muito mais bacana. Na medida do possível, a gente vai repassando aqui as perguntas aos nossos entrevistados, tá bom? Pode mandar aí perguntas, inclusive relacionadas à saúde bucal, porque é o nosso primeiro assunto. Doutora Amanda Faria está aqui comigo, já para a gente começar esse programa de hoje. Tudo bem? Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Bem-vinda de volta, né? Verdade. Amanda, a gente tem aí eu tenho uma ideia... Eu imagino que seja a gengivite e a periodontite, mas aí eu já acho que uma está ligada à outra. O que na verdade é e quais são as diferenças de cada uma dessas doenças? Bom, vou tentar explicar de uma forma mais didática. A gengivite é aquela gengiva que inflama, começa a sangrar espontaneamente. E aí você tem sangra quando escova, né? Fica aquela gengiva um pouco mais avermelhada do que o normal. Uhum. E a periodontite é o avanço da gengivite, né? Ambas são causadas pela mesma bactéria. É uma doença causada por uma bactéria, né? Então, tudo começa com a gengivite e aí evolui para a periodontite. E pode evoluir ainda para estomatite. Que é uma outra situação mais ainda outra situação ainda mais grave. Mas vamos conversar mais sobre a periodontite, que é vamos dizer assim, um quadro grave, mas... Eu tenho até uma imagem que eu queria que a gente colocar aí na tela, Vinícius, para a gente poder mostrar. Você tem aí já? Uma imagem que a gente... da diferença, né? Ou da questão de saúde bucal. Vai colocar pra gente, é justamente mostrando uma gengiva saudável e uma gengiva já com um problema inicial, porque é justamente, me corrija se eu estiver errado, é aquele período que começa a ficar avermelhado, como se fosse uma inflamação ali, a gengivite, né, doutora? Sim. Quando começa a avermelhar um pouquinho ao redor, assim, inclusive do dente, você já começa a perceber que algo não está certo. É um acúmulo de placa bacteriana que fica ali, e esse acúmulo de placa ele causa essa inflamação localizada, né? E aí a gente tem a famosa gengivite. Se não tratada, evolui para periodontite. E quando evolui para periodontite, a gente tem um monte de problemas, né? Inclusive o tratamento da periodontite é cirúrgico, né? Quando a gente fala da gengivite, o tratamento é basicamente a gente fazer uma raspagem, né, uma profilaxia, a popular limpeza, né, quando a gente vai no dentista e faz uma limpeza bem feita. E o tratamento da periodontite não. O
tratamento da periodontite ele é cirúrgico. A gente tem que realmente abrir, descolar ali gengiva para poder tratar esse problema, porque atinge já o osso que segura o dente, né? Então a gente tem um problema bem mais grave do que só a gengivite. A imagem que eu falei é essa daí, né? A gengiva saudável, mais clarinha, mais rosadinha, e a outra já apresentando sintomas, né, doutora? A gente pode dizer que essa é uma gengiva saudável aí, nessa comparação? Olha, a primeira sim. A primeira é uma gengiva saudável. Eu até diria assim, que tá precisando até de ir ao dentista com mais frequência. Mas... ainda assim, né? ainda assim é uma gengiva saudável, tá? A segunda não. A segunda realmente é uma gengiva, a gente nota que tá mais inchada, né? Uma gengiva bem inchada, bem vermelha, né? Então, assim, não tem nada de saudável nessa gengiva. Né? Tem uma pergunta aqui, inclusive, olha só, a Denise está dizendo o seguinte: estou com um dente que cresceu sem o da parte inferior. O que seria isso? Seria o dente de cima que cresceu e não tinha nada embaixo, imagino, né? E ele está sensível ao calor e ao frio. O que devo fazer? Pode ser gengivite? Não, né? Não, estou dizendo não sem ter conhecimento nenhum. Estou só especulando aqui. É ou não é, doutora? Olha... estou respondendo aqui. Para constar uma gengivite realmente, a gente precisa de alguns fatores. Primeiro, placa bacteriana presente. Sangramento gengival. Se você não tem placa bacteriana no dente e não tem sangramento gengival, não é gengivite. Mas, se o dente está sensível e se ele teve um crescimento, eu me preocuparia com outros problemas. Por exemplo, um contato prematuro, que é quando um dente toca no dente inferior, vamos dizer assim, no dente inferior, né? No caso, ou toca em outro dente e não deveria tocar, né? Ele toca antes do que deveria. E aí esse crescimento é justamente pela falta do dente de baixo? Eu imagino que ela disse que não tem um dente embaixo. Sim, acontece muito, é muito frequente isso aí. Mas nada a ver com esse nosso assunto de hoje. Não, realmente isso não ocorre. O que pode ocorrer, falando de doenças periodontais, né? Quando a gente fala de doença de gengiva, o que pode ocorrer quando o dente, vamos dizer assim, cresce, né? Ou desce, desloca do lugar por algum motivo, pela falta, ausência de um outro dente, é de expor a furca, né? A gente chama de furca, mas é literalmente aquele pontinho entre as duas raízes. A gente costuma muito desenhar um dentinho com duas raizezinhas. Sim. Aquele pontinho entre as raízes a gente chama de furca. Se a gente expor aquele ponto, a gente já tem um problema de origem periodontal, um problema gengival, vamos dizer assim. E aí teria que realmente procurar um... Sim, teria que procurar um especialista, porque a gente tem ali essa exposição, ela pode gerar outros problemas, porque, querendo ou não, é um ponto muito delicado de mexer e acaba que gruda muito alimento ali, gruda muita bactéria. É um ponto, assim, bem delicado. Tem outra pergunta aqui, doutora, também ainda com relação a isso, que está dizendo o seguinte: tenho dentes mole, tenho mais de 40 anos e alguns dentes estão já amolecidos, e ela quer saber se isso é periodontite. Dá para afirmar? Olha, eu não posso afirmar sem ver, né? Mas pode ser um sintoma? Sim. Se você tem 40 anos ou mais e os seus dentes simplesmente amoleceram do nada, pode ser periodontite. Sim. Por quê? Porque a periodontite, como eu disse, ela é o avanço da gengivite e ela vai atacar o osso. O osso que segura o dente, né? E quando a gente tem ali essa perda de osso, né? Quando a gente literalmente perde o osso que segura o dente, a gente não tem mais suporte, o dente acaba que vai amolecendo sozinho. E se a gente analisar bem essa questão, se o dente amolece sozinho, então se a gente não cuidar, o futuro, né,
de um paciente com esse problema é perder todos os dentes. Acaba ficando sem dentes. Por falar nisso, tem uma pergunta aqui, ó. A Carla está querendo saber o seguinte: o que causa isso, já que na família dela várias pessoas perderam os dentes? Olha, eu posso fazer até um parênteses aqui? Por favor. Existe uma conexão muito grande da periodontite com diabetes mellitus, né? E por que eu tô falando isso? Porque diabetes é uma doença que já tem mais um fator genético, né? A periodontite não. A periodontite é uma bactéria, né? Então, assim, vamos supor, eu bebi água num copo e você foi e bebeu água no mesmo copo. Pegou. Entendi. Né? Ou seja, outros fatores podem influenciar para essa perda de dentes, então, né? Sim, outros fatores podem influenciar. E quando a gente fala da questão de diabetes e a doença periodontal, a gente tem uma conexão muito forte entre as duas, porque é o seguinte: um paciente que tem diabetes mellitus, ele tem 3 vezes mais chances de ter problema periodontal, de ter uma doença periodontal, de perder dentes por conta de doença periodontal. Tá? Mas aí, dentro dessa pergunta dela, me vem uma situação para a questão relacionada justamente ao periodonto, a periodontite. Aí é a busca para não adquirir seria limpeza, seria cuidados com alimentação. Quais seriam esses cuidados essenciais para não chegar a esse ponto? Bom, primeiramente, diagnóstico, né? Se você tem alguém na família que já teve o diagnóstico de doença periodontal, essa pessoa, né, deveria ter o cuidado, né, com o dentista sempre. E não é aquela, vamos dizer assim, vou no dentista uma vez no ano, né? Não. Né, tem que ter um cuidado com o dentista um pouco mais rigoroso, né, do que só uma vez no ano. E além disso, a troca de escovas é de extrema importância, né, e a gente negligencia isso. Esse é um erro muito grande das pessoas, não utilizar uma escova durante um tempo tão... E aí acabar... Você sabe por quê? Você pensa bem, a escova ela foi feita para durar 3 meses. E a gente usa... Independente da integridade dela, se tá bonitinha, se já tá toda esfarelada. Normalmente as pessoas usam... Vamos falar a verdade, né? Não, eu vou falar por mim. Eu já tive vezes que eu esqueci de trocar, gente. Eu usei escova durante 6 meses. Ocorre muito. Né? Então, assim, eu falei, esse é um grande erro. Nossa, agora que eu lembrei que eu tinha que trocar a escova. É um grande erro. Por quê? Porque a cerda da escova, ela às vezes ela vai encurvando e aí ela começa a machucar a gengiva. Ao invés de ajudar a limpar, ela vai atrapalhar. E aí nós temos uma outra situação, né? Porque a idade ela pode provocar uma piora nessa situação, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais fraco em tudo mesmo, né? A gente vai perdendo condições. Necessariamente, após os 40 ou após os 50, esse tipo de doença costuma aparecer se eu não me cuidar corretamente, ou isso aí independe da idade? Como é que seria isso? Olha, independe da idade. É como eu disse pra você antes da gente começar o programa. Eu tenho pacientes com 50 e tantos anos que têm doença periodontal, mas eu tenho pacientes com 20 e poucos anos que têm doença periodontal. Ou seja, não tem essa regra? Não tem uma regra de idade. Tipo, eu vou ter doença periodontal só depois dos 40. A gengivite, então, é um alerta? A gengivite, apareceu, acende um alerta. Ela é um alerta. A gengivite, ela vem como uma bandeirinha, assim, né? Uma plaquinha de... um sinal amarelo, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma pergunta aqui justamente sobre isso, olha só. O Luiz está querendo saber o seguinte: se isso é uma questão genética, uma vez que ele disse que o pai teve, uma prima teve, isso tem a ver com genética? Chegar a esse ponto de periodontite, ou é uma questão de família que não se cuidou direitinho? Olha, não existe estudos que falam assim, que comprovam cientificamente que a periodontite ela pode ser
genética, que afirma assim, não é realmente uma doença que passa de geração em geração, até porque é uma doença bacteriana, né? Então, passar de geração para geração, a gente não tem nada que afirma isso. O que a gente afirma com certeza realmente é a questão da relação com o diabetes, até mesmo porque quem tem o diabetes tem um sistema imunológico um pouco diferente e vai reagir à doença periodontal de uma forma diferente. Inclusive, a reação dessas pessoas é muito pior do que quem não tem diabetes, né? No caso, por exemplo, a gente vai ter uma perda óssea, assim, muito mais... Como é que eu vou te explicar isso? Muito mais rápida, acelerada. E a gente não vai ter os tecidos, né, da boca, porque a gente troca de célula, as células da pele, elas são trocadas todos os dias. O tempo todo, né? O tempo todo. As da boca também. Então, o paciente com diabetes, ele não vai ter isso. Essa troca de células não vai ser tão eficaz, né? Então, além desses dois fatores que, né, não contribuem, a gente tem também a questão de que a doença periodontal pode interferir também no diabetes, né? E quando o paciente tem a doença periodontal, ele não tem um controle nenhum do diabetes, né? A glicemia dele vai ficar totalmente descontrolada até ele conseguir estabilizar novamente a saúde bucal dele. Ele não vai conseguir controlar a glicemia dele. O Paulo Henrique está querendo saber o seguinte: se é verdade que café, bebida alcoólica e cigarro podem provocar a periodontite. Tem a ver? Olha, como eu falei, cigarro... Cigarro é terrível, né? Para qualquer situação, né? Olha, o cigarro é certeza que ele provoca um problema bucal que eu vou te dizer, assim, de cara, que é pior do que a periodontite, que é o câncer bucal. Que é o câncer bucal. Começa amarelando os dentes e aí chega no câncer. Então, assim, já não começa bem, né? Então, os outros não têm, assim, estudos específicos, café e bebida alcoólica? O café, ele mais amarela os dentes. Ele não tem, assim, um efeito muito nocivo, né, pro dente, além do fato de amarelar. E quanto à bebida alcoólica, junto com o cigarro, né, vai piorar a chance de ter um câncer bucal no futuro. Tudo tem que ser moderado, né? Tudo tem que ser moderado. Muito cuidado. Doutora Amanda Faria, a cirurgiã dentista aqui nos visitando hoje. Doutora, volte sempre. Nós sempre ficamos muito felizes. Ela que me assustou da primeira vez que eu a entrevistei, ela falou assim: você não tem ideia de como a nossa boca é suja, de como a nossa boca... Toda vez que ela vem aqui eu me lembro disso e fico muito cuidadoso com a minha boca. Obrigado por ter vindo, viu, doutora? E vale o alerta sempre, né? Claro, não, mas assim, a gente tem que cuidar da boca e, assim, o cuidado, ele não pode, a gente não pode negligenciar o cuidado em casa, o cuidado também no dentista, né? E como eu falei com você da primeira vez, a gente não tem... Se a gente tivesse ideia de como a boca é um lugar sujo, a gente ia... Cuidava muito mais, né? A gente ia fazer uma escovação muito mais demorada do que só aquele... Mas antes de você ir embora, eu não posso deixar aqui. Tem muita gente perguntando onde é que te encontra, se você tem rede social. Sim, eu tenho rede social, tá, gente? Meu Instagram é @doutora.amanda.faria. Muito fácil de me achar, tá? E vocês podem me encontrar meu consultório fica na rua Marechal Floriano, número 60, aqui bem perto do regional, né? Então, fácil de encontrar? É bem fácil de encontrar. Não tem desculpa para não ir no dentista. Não. Eu vou fazer um intervalo, na sequência eu volto, vou conversar com o Dr. Elcio, que vem aqui nos visitar hoje. Ele que dirigiu a UPA aí durante 2020 e continua no trabalho de frente, né? Em meio a essa pandemia, trabalho na saúde que não acaba, é uma demanda que parece interminável. A gente volta já.
Nós já estamos de volta então com Mais Saúde aqui pela NTV. Agora eu converso com o Dr. Elcio Moreira, que vem aqui nos visitar hoje. Já é nosso parceiro de outras entrevistas e hoje veio aqui para a gente bater papo e falar desses trabalhos da linha de frente da saúde. Ele que dirigiu a UPA durante 2020, né, naquele boom da pandemia e que não acabou, mas que continua aí. O senhor não sai da UPA não, né? Só deixa a direção ali, mas continua no atendimento. Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Dair. Boa noite a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Com certeza não, né? Esse ano eu estou completando aí meu 5º ano como servidor efetivo da Prefeitura, com muito prazer, com muito orgulho. E, na verdade, estamos lá, eu trabalho na UPA desde que eu entrei na Prefeitura em 2016. E eu tive 2 oportunidades já na direção da unidade, né? Agora estou encerrando essa 2ª oportunidade, mas continuo todos os dias, né, como médico horizontal, então sou responsável por aqueles pacientes que permanecem internados dentro da unidade. Muito bem. Doutor Elcio, olha, nós trocamos hoje de posição. Eu vim de branco e ele veio com a roupa mais comum. Eu não estou vestido de médico. O meu patrocinador, a Rovan, ela me mandou esse blazer branco e ficou assim, ó. Eu estou meio que no consultório aqui, chego lá no consultório, o doutor Elcio está lá todo de branco, então eu vim também assim, para ficar Pode dessa me prestar maneira. Depois. Lá na Rovan Patos, viu? Vou indicar aqui para o doutor passar lá e comprar um para ele. Doutor, mas brincadeiras à parte, nós temos aí um momento muito complicado, para se dirigir a uma unidade, a única do município, que atende também outros municípios. Qual foi o período mais complicado para essa direção, para esse atendimento na UPA ali, em meio a uma pandemia como essa, e em meio também a uma situação de saúde que não é uma demanda interminável? Como é que foi isso? Quais foram os principais pontos críticos aí nesse 2020? Dair, na verdade, a doença chegou no Brasil em março, né? E a gente, desde março, nós tínhamos um medo e um receio muito grande. Naquele início, tudo foi fechado, as escolas foram paralisadas, né? A maioria das pessoas começaram a trabalhar como home office. No entanto, a gente viu que a doença ela demorou alguns meses para chegar até aqui em Patos. Uhum. Então, a gente foi efetivamente ter casos mais ativos de Covid em junho, julho de 2020. E com isso, esse momento inicial dos primeiros meses, a gente teve muito medo, porque a gente não sabia como lidar com a doença, como a gente iria se estruturar, a ideia do hospital de campanha, várias pessoas passando por essa gestão. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo, não só para nós, mas como para o mundo inteiro, né? A maneira com que a gente ia se organizar e aproveitar os nossos recursos. A gente tem que lembrar que a saúde ela é extremamente complexa, né? Assim, fora a Covid, a gente já tem dezenas de doenças que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A UPA sempre foi uma unidade superlotada, e aí de repente aparece uma doença nova que a gente não sabe como lidar com ela. Essa estruturação dos atendimentos foi a parte mais difícil. Então a gente teve que desenhar a planta, decidir que o centro Covid iria ser onde que iria ser, qual que seria a estrutura que a gente iria fornecer, treinar a nossa equipe, fazer um fluxo de atendimento. A gente sabe que todos os dias saía, tal medicação tem que ser usada, a pressão da população, eu quero que faça tratamento com tal medicação porque a gente viu no jornal que tal remédio deve ser utilizado. Então essa pressão por parte da população, essa pressão por parte da gestão e essa pressão até nossa, né, enquanto profissionais, para fazer um trabalho bem feito. Realmente não foi fácil, mas a gente vê que, olhando retrospectivamente pelo nosso histórico, a gente vê que comparados a outros municípios a gente não está mal, isso é ótimo, mas a gente sofre, né? A cada vida que a gente perde é um sofrimento muito grande. Isso tudo, lembrando que não era só a pandemia, não é só a Covid, né? Lembrando que aí tem um fluxo de outras doenças o tempo todo ali também, né? Inicialmente as pessoas tiveram muito medo, né? E aí as pessoas pararam de frequentar os serviços de saúde, pararam de ir às UBSs ou aos médicos que fazem os seus acompanhamentos. E aí as pessoas que têm doenças crônicas deixaram de cuidar dessas doenças e a gente teve um grande problema que foi, depois de 2, 3 meses, os diabéticos que ficaram descompensados, os hipertensos, pessoas que têm feridas que deixaram de fazer seus curativos. Então nós tivemos um segundo problema, que foi até estabilizar e as pessoas terem essa consciência que elas não podem abandonar esse tratamento, que os medicamentos de uso contínuo não podem ser descontinuados. Então, a gente tem todas as outras doenças, continuamos tendo fratura, casos cirúrgicos, cânceres, mulheres ganhando neném. Então, assim, a gente tem todos os outros problemas com que a gente já assiste e surgiu essa doença nova que a gente teve esse receio todo. Hoje a gente tem mais confiança e até mais
sabe como lidar melhor, porque a gente já conhece um pouco melhor a história natural da doença, mas ainda é um desafio. Você passa o bastão agora, né? Quem que é o colega que vai assumir essa função aí? Então, hoje a direção da UPA está sendo assumida pela doutora Sara, que também é nossa colega na unidade, já trabalha com a gente há um ano. É uma colega que está chegando cheia de gás, né? Eu brinco que o pessoal da gestão nova, eles estão chegando com muita energia, com muito gás, com muita vontade de fazer. O que é muito bom, né? Coisas positivas, com vontade de fazer, trazer, né, coisas novas, fazer mudanças que vão refletir positivamente. A gente já tem visto isso. E a Sara também tá, a doutora Sara também está com esse, né, com esse empenho, com esse engajamento. Eu estou num momento um pouco mais cansado, então eu preciso descansar, mas eu sigo à disposição aí, sensação tanto de alívio da população quanto da administração, para continuar trabalhando em prol aí dos nossos pacientes. É uma sensação de alívio ou de missão cumprida? Dos dois, na verdade, né? É muito bom. Eu falo que é até estranho, porque inicialmente meu telefone tocava 60 vezes por dia, agora está tocando menos, né? Que 10 vezes, 15, eu já começo a achar, a gente começa a sentir até uma carência inicialmente. Mas é muito bom, sim. A gente, né, trabalha muito, como eu disse, é um trabalho 24 horas. Às vezes você não está dentro da unidade, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo me desligar. Então eu ficava o tempo todo com a responsabilidade, e com isso a gente tem muito trabalho mesmo, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai entrevistar, inclusive, a chefe, né? Nossa nova chefe. Que já está comandando, né? A Ana Carolina, que já está comandando a pasta da saúde. Esse sangue novo, embora ela já atuasse, né, na saúde do município, esse sangue novo é bom, né, doutor? É bom que as pessoas se engajem muito, porque saúde não é fácil para município nenhum, né? Sem dúvida alguma. E assim, a saúde é uma área muito diferente das demais, né? E a pessoa tem que ter um conhecimento técnico muito grande. A gente fala que a Ana, o interessante dela é que ela passou por quase todos os setores da Secretaria de Saúde. Então, assim, ela é enfermeira de formação, ela já trabalhou na UPA, já trabalhou nos setores administrativos da prefeitura, então ela tem conhecimento de causa. E eu confio muito e acredito, assim, que a gente tem tudo para ter um bom trabalho, e que no que depender do nosso apoio, pelo menos da unidade, de todos os profissionais que a gente conversa, né, nossos servidores efetivos, todo mundo está bastante, né, empenhado em fazer dar certo. Até porque esse é um trabalho conjunto, né? Sem dúvida, quem ganha somos nós, enquanto usuários, na verdade, né? A gente sabe que saúde é muito caro, né? Os recursos que vão para a saúde são os recursos extremamente dispendiosos, e a gente tem, sim, condição de ter uma estrutura de saúde mais organizada. E a gente tem que trabalhar para isso, né? Assim, acho que é a nossa obrigação mesmo conseguir entregar uma saúde melhor. Eu acho que a gente já faz muito com, às vezes, até pouco, né? A gente tem pouco recurso até, e a gente tenta fazer das tripas coração para dar conta de assistir os pacientes da melhor maneira, e a gente tem que ter uma pessoa com a visão de que a gente pode fazer mais, e a gente tem sim que fazer mais, né? O que a gente faz não é o suficiente, e a gente tem sim que melhorar, e muito. Doutor Elcio, esse 2020 que foi horrível, mas com a pandemia, com toda a complicação, mas fala-se muito de um legado. Para a UPA, que legado é esse que fica? Uma vez que a gente está falando aí de aportes, de conhecimento, fica algum legado exatamente para a UPA, pela pandemia, pela maneira como teve que ser trabalhado, tudo isso que era muito novo e que um ano depois continua sendo realizado? Sem dúvida alguma, sim, a gente tem vários legados. O primeiro legado é do ponto de vista estrutural. A gente conseguiu muitos equipamentos, até recurso mesmo, né, de recursos permanentes, ventiladores mecânicos, monitores multiparâmetros. A gente conseguiu muitos equipamentos novos, equipamentos que já estavam sucateados e que a gente pedia substituição há muito tempo, e acaba que isso não era tão valorizado, porque não se falava tanto, né, sobre a necessidade desses equipamentos, e a gente conseguiu renovar esses equipamentos para a unidade, que a gente tem hoje muitos equipamentos novos. Conseguimos recursos para isso, e a gente conseguiu ver que o nosso recurso humano, né, que foi a nossa principal dificuldade, foi equipe, né, está sendo equipe. A gente conseguiu ver que a gente pode contar com os nossos colegas. O quanto é difícil, você estar exausto, mas a gente sabe que tem um plantão desfalcado e você tem que ir para ajudar naquele plantão, não pela questão financeira, mas é realmente pelo amor à sua profissão, pela assistência. A gente sabe que pessoas se desdobraram, trabalharam em 2, 3 empregos. Nós tivemos colegas que perderam a vida, né, Altair? A gente não pode deixar de lembrar. Nós tivemos um enfermeiro, colega nosso da UPA, que infelizmente perdeu a vida para a Covid-19. Então, assim, isso mostra o quanto a gente tem que ser grato todos os dias pelo nosso emprego, pela nossa vida, pela nossa saúde. Então, por mais que é difícil, a gente reclame tanto, que a gente reclama mesmo, a gente tem muito que agradecer.
Olha, doutor Elcio Moreira, ele que já é nosso parceiro aqui, que sempre vem para a gente poder falar de diversos assuntos, hoje vindo falar dessa passada de bastão, que a gente chama assim popularmente, né, quando ele entrega aí o cargo para a nova diretoria, a nova direção da UPA. Doutor, volte sempre, a gente tem muito mais assuntos para tratar aqui, né, mas saúde está aberto. Imagina, eu que agradeço, né? Sou parceiro mesmo, fico muito feliz toda vez que vocês me convidam. Fico muito feliz também de passar esse bastão, como você mesmo disse, Odair, para a doutora Sara e para a nova gestão. Continuo à disposição, tanto da administração quanto dos usuários, né? Eu estou todos os dias na unidade, continuo com o meu trabalho assistencial e realmente a sensação é de dever cumprido e de seguir na luta, porque na verdade, né, vai aliviar um pouco da questão burocrática para mim, mas a gente segue na luta, seguimos no trabalho e a gente não pode parar. Não pode parar, certeza. Vou fazer um intervalo e volto já. Converso com a nova secretária de Saúde de Patos de Minas, Ana Carolina Magalhães, que vem aqui hoje para a gente falar de diversos assuntos, inclusive relacionados à UPA, que deixará de fazer os atendimentos Covid-19. Tudo passará a ser feito no hospital de campanha. Volto já. Nós já estamos de volta então com Mais Saúde. Eu estou com Ana Carolina Magalhães Caixeta, secretária de Saúde de Patos de Minas. Tudo bem, secretária? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, muito obrigado, boa noite. Secretária, aí a gente já começa com o assunto que é o assunto da semana, né? Que é a reorganização proposta pela sua pasta para a saúde, para passar todos os atendimentos de Covid ou retirar todos os atendimentos de Covid da UPA para o hospital de campanha. É uma medida pensando na economia, é uma medida para poder deixar esse atendimento todo num local só, ou é um pouco de tudo isso? Bom, esse pensamento no rearranjo, né, na reestruturação dos atendimentos de Covid no município, nós conseguimos visualizar principalmente esse trânsito de pacientes. Hoje o paciente ele é atendido lá no pronto atendimento da UPA, no centro de enfrentamento. Se caso ele precisa aí de algum exame mais específico, como uma tomografia, ele tem que se direcionar ao hospital de campanha, onde o aparelho está lá. Após realizado o exame, ele volta para o centro de enfrentamento lá da UPA, o médico avalia, se caso precisa da internação, ele tem que voltar novamente para o hospital de campanha. Então hoje nós temos um fluxo desse paciente muito grande, às vezes pacientes debilitados, porque a maioria que precisa realmente do exame, da internação, já é um paciente mais comprometido, então o paciente acaba andando muito, se deslocando muito. Pensando na organização desse serviço, nós conseguimos estruturar dentro do prédio do centro clínico o pronto atendimento lá. Mas aí se perde alguma coisa ou isso pode ser agregado? Porque eu estou falando da questão de equipamentos, a questão de leitos, porque a UPA tem pelo menos 3 UTIs, é isso? Covid ou 2 UTIs ou Covid? São leitos de estabilização lá, né, do enfrentamento. Eles vão, a mesma estrutura que a gente tem na UPA hoje, nós vamos levar ela idêntica para o centro clínico. Não se perde. Não se perde leitos, não se perde estrutura. Na verdade, nós vamos ganhar conforto, comodidade e melhoria no atendimento para esse paciente. Agora, ali, esse paciente, ele vai... Exemplo, vamos exemplificar. O paciente chegou no postinho de saúde, lá no bairro dele, com um sintoma semelhante, ele vai ser encaminhado ou direcionado direto para o hospital de campanha. Isso, direto para o hospital de campanha. Todo paciente, a partir do dia 1º de fevereiro, que tiver os sintomas gripais, né, que a gente chama sintomas de gripe, o atendimento dele vai ser porta aberta lá no hospital de campanha, igualzinho pronto-socorro mesmo. Igual ele chega hoje lá no pronto atendimento da UPA, ele vai chegar lá no hospital de campanha, vai ser no primeiro piso, nós vamos fazer a questão de sinalização e tudo, e as internações vão ser mantidas lá no segundo piso também. Além dessa organização, ou para essa organização, isso vai gerar redução de custo? Isso. Hoje na UPA nós temos custo com a estrutura, né, que foi construída em anexo lá para conseguir realizar esse atendimento, porque dentro da estrutura da UPA que já existia, não foi possível colocar. Então, com essa reorganização do fluxo, nós vamos conseguir uma economia, o que seria na questão estrutural, da estrutura física que foi montada lá para esse pronto atendimento. O secretário, quando chega,
quando assume a pasta, ele toma pé de tudo o que está ali acontecendo. Aí nós tivemos aí um período de adaptação, né? Teve aquela transição entre governos. Como é que você pegou essa secretaria? Ela é uma secretaria que ela estava bem organizada, é uma secretaria com dinheiro em caixa, inclusive dinheiro Covid, né? Que o governo federal ano passado direcionou aos municípios. Hoje, qual que é a nossa real situação? É de preocupação, é de tranquilidade com relação ao financeiro? Nós pegamos aí a secretaria tanto no momento de transição quanto a semana passada. Conseguimos fazer alguns diagnósticos, tanto financeiros quanto pessoais. A equipe da Secretaria de Saúde é uma equipe muito boa, que conseguiu fazer um trabalho frente aí ao momento de pandemia. Eu costumo brincar que hoje nós estamos num momento de gestão mais privilegiado do que o ano passado, porque o ano passado não sabia-se como ia chegar o vírus aqui, como era o comportamento disso, quantidade de leitos e tudo. Então, faço até um adendo aí ao Dr. Elcio, que participou no bloco anterior, que foi, assim, fez com louvor a questão de organização e de atendimento, se desdobrando, porque a gente não tinha profissional, não tinha local, e foi mais ou menos trabalhar no escuro. E hoje a gente já consegue aí, fazer uma estimativa com um prazo um pouco maior para tomar algumas decisões. Então, a equipe realmente é muito boa. A questão de recursos, nós tivemos repasses do governo federal, repasses fixos. Uma boa quantidade desses repasses já foi gasto. E nós temos alguns repasses que são do governo estadual referente aos leitos de UTI Covid, que a gente tem credenciado no hospital de campanha. Eu estou conversando aqui com a Ana Carolina, que é secretária de Saúde de Patos de Minas. Eu vou fazer um intervalo bem rapidamente para a gente tomar uma aguinha e volto já, continuando aqui com Mais Saúde. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Com a DMC Agontis Imóveis você realiza o sonho da casa própria. São 2 quartos, sendo um com suíte, uma ampla copa com mesa para até 6 pessoas, tudo prontinho para você morar. Você já conheceu o interior do seu imóvel, agora olha só a parte de fora do seu apartamento. Condomínio com portaria, salão de festa, 8 quiosques com churrasqueira, quadras de vôlei e também peteca e, claro, uma piscina. E todas as vantagens e benefícios você encontra aqui no plantão de vendas, colado com o Residencial Lagunas, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 880, no bairro Ipanema. DMC e Agontis Imóveis, realizando o seu sonho. A Drogaria Cristina tem uma nova filial, muito maior e mais espaçosa. É ali, no bairro Rosário. Tem tudo o que você precisa e o mais fácil estacionamento da região. Para encontrar tudo, muda pra Cristina. Para estacionar fácil, muda pra Cristina. A nova Drogaria Cristina é na Praça Nossa Senhora de Fátima, esquina com Atahualpa Maciel. A Cristina cuida mais de você. Olha só, minha dica para você agora é de saúde. Já pensou ganhar muitos benefícios em apenas 20 minutos? Aqui na Clínica Bioessence você pode. Lilian, como que é a Robótica Fit com exclusividade aqui da clínica? Então, a Robótica Fit, ela tem como finalidade entregar um resultado de 1 hora de academia em 20 minutos do treino. A gente trabalha com aparelho de eletroestimulação. Esse aparelho ele faz contração e relaxamento dessa musculatura com corrente diferente. São 5 correntes mescladas que dão um resultado de 1 hora de academia. Quem quiser ganhar muitos benefícios pode vir até aqui. O endereço é? Sim, é Getúlio Vargas 903. E a gente tem o Instagram da clínica também, Robótica Fit Patos de Minas, que dá para ter uma noção de como que funciona essa aula. A gente tem luta, tem o aparelho junto à musculação, então o resultado é bem efetivo. E é possível cuidar da saúde e ganhar muitos benefícios e pagando bem barato. Sim, a gente tem planos, a partir do plano trimestral tem diferenciação nesse preço, então tá bem em conta. É isso aí, Clínica Bioessence com a Robótica Fit, exclusividade só aqui. Cursos técnicos Unipan. Você vai brilhar no mercado mais rápido do que imagina.
2 anos para concluir na mesma estrutura utilizada para os cursos superiores. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 368. Ah, e você ainda pode estudar de graça. Prova de seleção de bolsas, dia 23 de janeiro. Mais informações em cursostecnicos.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma e não para. Meu amigo e minha amiga, agora eu quero falar pra você que tá em casa, da loja que tem 43 anos no mercado e é especialista em esquadria de alumínio, ACN, vidro temperado e ainda pele de vidro. É claro que eu tô falando da Vidrotec aqui em Patos de Minas, que fica na Avenida Marabá 4200. Um novo ambiente todinho esperando você e sua família, sem falar na estrutura moderna. Aqui você vai encontrar aquele atendimento especializado e ainda a maior agilidade na entrega do seu produto. Vidrotec aqui em Patos de Minas, é claro que você pode contar. Nós estamos de volta então com Mais Saúde. Eu estou aqui com a Ana Carolina, secretária municipal de saúde de Patos de Minas, que veio pela primeira vez aqui no Mais Saúde. É a estreia, né? Isso, a Pode-se estreia. dizer assim. Ô, secretária, aí a gente falava dessa reorganização UPA, Hospital de Campanha. E eu vi numa entrevista que você concedeu aqui para a NTV também, se não me engano anteontem, falando da questão de retomar os atendimentos da clínica de especialidades, que foram retirados de lá por causa da pandemia do Hospital de Campanha, né? E aí vem uma situação, um questionamento para mim. Isso não vai ficar muito cheio, não, com tudo isso lá? Como é que vai ser distribuído ali naquele prédio? Hoje o espaço físico, nós estamos com a parceria, né, com o Centro Universitário. Antes, o terceiro piso do prédio universitário não era cedido para a prefeitura. E com a questão do Covid, o Unipan acabou entrando em parceria e cedendo o terceiro piso também para nós, o que nos favoreceu essa organização. Uhum. Então a gente consegue ali, dentro do bloco, dividir e até as entradas também, as recepções serem independentes, criar todo o fluxo independente dos pacientes que serão atendidos pela clínica de especialidade e dos pacientes com suspeita da Covid. Uhum. Então, nós vamos fazer essa retomada dos atendimentos lá com a realocação desses médicos em alguns pontos da cidade, porque não cabiam todos no antigo prédio da Marabá. Teve que fazer um reajuste nas agendas, diminuindo esses atendimentos para mais ou menos 50%, 60%, depende da especialidade, certo, por causa de espaço físico, questão de logística. Retornando esse pessoal todo lá para dentro do centro clínico, no primeiro bloco, no bloco da frente, nós vamos conseguir voltar esses atendimentos a 100%, que são as consultas aí que a população, às vezes, tem muita demanda, espera vários meses, questão das consultas médicas clínicas, que acabaram ficando um pouquinho de lado, igual o doutor Elcio mesmo colocou. A Covid veio, mas as outras doenças também continuaram. Então, se a gente não correr com o atendimento desses pacientes também, a tendência é que isso também se torne um problema de saúde para nós. Então, a capacidade lá vai ser tranquila, não tem essa preocupação. Tranquila, e até com o auxílio da vigilância sanitária, em olhar os fluxos aí, a entrada do paciente da Covid, o paciente não Covid ali, que são sintomas, que são atendimentos da clínica de especialidade, ela vai ser totalmente isolada e entradas específicas. Você publicou um vídeo por meio da assessoria falando também de redução no número de leitos. Leitos clínicos ou de UTI? Leitos clínicos. UTI permanecem inalterados. Nós temos hoje 9 leitos, já tínhamos 9, e temos capacidade em alguma eventual acontecimento e precisar aí de mais leitos de UTI. Hoje nós temos estrutura e capacidade para ativar mais leitos em prazo aí de 24 horas. Uhum. Então é uma garantia aí de leitos para a população de Patos, né, que o Hospital de Campanha ele é municipal. Atende também alguns pacientes de outro município, mas o grande foco ali, a maior contingente de atendimentos é do município de Patos. Uhum. Os leitos aí que nós vamos fazer um rearranjo com a questão dos leitos clínicos, que
nós observamos epidemiologicamente nos últimos 6 meses, desde o início aí da instalação do hospital de campanha, esses leitos não ficaram cheios nem 50% da sua capacidade. Hoje nós estamos deixando, eram 32, vão ficar 23, mas epidemiologicamente ainda é 200% a mais do que a taxa de ocupação que nós tivemos nos últimos 6 meses. Isso também pode ser aumentado a partir do momento que a gente vê que tem necessidade. A gente pede muito também à população que, para que essa questão do Covid, né, de forma geral, com os leitos de UTI, leitos clínicos sejam sempre suficientes, a gente precisa do apoio da população nas medidas de prevenção. Que é o comportamento que todos nós temos que ter de evitar aglomerar, usar máscara e essa coisa toda do álcool em gel e preservar o outro, né? Justamente. Hoje, por exemplo, tivemos aí 117 novos casos. Eu não me lembro de um número parecido em meio à pandemia. Talvez, também é tanto número que a gente acaba ficando, mas 117 eu acho muito alto, né? Ontem tivemos 12, hoje 117. A Secretaria tem acompanhado esses números, evidentemente, né? Ações devem ser tomadas com relação a, eu não sei nem se conscientização, porque está todo mundo sabendo muito de tudo, né? Mas também de ações de fiscalização, isso em parceria com outros departamentos do município? Isso, as questões de fiscalização, de conscientização que já eram feitas desde o início da pandemia, elas vão ser mantidas. E as principais ações aí, junto com o pessoal das unidades básicas de saúde, que estão mais perto da população, as medidas de prevenção. O comitê Covid permanece? Foi mantido ou ele foi reestruturado com novos elementos? Não, foi reestruturado com novos elementos, vai ser publicado. Então nós vamos ter representantes da área da saúde, principalmente médicos e da parte epidemiológica, representantes da educação, da parte do governo e representantes da sociedade civil. Foi reestruturado em uma forma um pouco mais sucinta, para que a gente possa tomar as melhores decisões e às vezes decisões rápidas de acordo com o Minas Consciente, as sinalizações das nossas ondas e nosso cenário epidemiológico do município. Secretária, a gente está aí acompanhando atentamente e com muita ansiedade o desenvolvimento das vacinas e a possibilidade da chegada dessas vacinas para uma efetiva imunização, como ocorre na Europa, como ocorre em outros países. Como é que está essa nossa estruturação? Porque a gente sabe aí da movimentação do governo federal, se deixou a desejar ou não é uma outra questão. A gente vê a movimentação do governo do estado com relação às seringas. A nossa estrutura aqui, ela tem que ser modificada, já tem se pensado nessa logística para a vacinação, porque vai ser um processo diferente deste nosso know-how que a gente já tem para as vacinações pontuais, né? Isso, vai ser um processo totalmente novo, até pela destinação de faixa etária que o Estado vai nos sinalizando. Hoje nós temos estrutura física que comporta essa vacinação e nós estamos elaborando o plano de contingência vacinal do município, claro, levando em conta todas as ações aí, tanto federal quanto estadual, mas adequando elas para a nossa realidade. Nós não temos ainda data definida do início dessa vacinação, mas nós já temos a garantia de seringas e agulhas para todas as vacinas. Uma dificuldade que a gente percebeu em 2020, e aí você vai me dizer se essa é uma dificuldade que permanece, é da permanência ou de conseguir um profissional médico para atendimento em todas as unidades. Como é que está hoje essa nossa estrutura? Nós temos profissionais médicos em todas as unidades ou há uma deficiência e um chamamento para que isso seja suprido? Na saúde, nós sempre temos, não só nas unidades básicas de saúde, mas também na UPA, uma rotatividade de médicos, principalmente quando a gente fala em questões de residência. Alguns médicos acabam entrando, ficam conosco alguns meses e quando passam alguma residência, eles acabam nos deixando. Então sempre a gente tem chamamento tanto para a UPA quanto para as unidades de saúde em vigência, justamente para a gente ir substituindo esses profissionais. Nós tivemos um chamamento público aberto na sexta-feira, finalizou hoje, já tem até o resultado dele publicado pela Secretaria de Saúde agora no fim do dia, para repor alguns médicos que exoneraram, que acabaram saindo tanto da UPA quanto do hospital de campanha lá do Covid.
Até porque isso é uma demanda que não. Eu falei isso com o doutor Elcio agora. A saúde é uma demanda interminável, né, secretário? Justamente, é cíclica, né? Então a gente sempre tem que ter chamamentos aí abertos para que quando o médico sai, a gente consegue repor de imediato para não causar nenhum prejuízo para a população. A gente identificou no início da semana algumas unidades, se não me engano são 2 unidades que estavam sem o profissional médico, que já foi chamada, a médica está até entregando documentação e já vai começar as ações na unidade. Estão me pedindo para encerrar com você, porque disse que o nosso tempo já acabou. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, que é com relação às cirurgias eletivas. Tem muita gente perguntando aqui se há alguma movimentação, novidade com relação a elas, até porque isso durante a pandemia ficou bem complicado, né? Isso ficou praticamente parado, né? Todas as cirurgias eletivas. O município nós estamos fazendo levantamento de dados aí de quantas cirurgias para a gente começar a negociação com os hospitais, até mesmo com o próprio hospital regional, para retorno dessas cirurgias. Muito bem, olha, eu tô olhando aqui no celular um monte de perguntas, um monte de questionamentos, não dá tempo de passar para todos, né, que mandaram pra gente. Ana Carolina Magalhães Cacheta, secretária de Saúde de Patos de Minas, obrigado por ter vindo, secretária, que esse seja um encontro com mais vezes, né, que você possa voltar mais vezes aqui ao nosso programa, ao Mais Saúde, que tem tudo a ver com a sua pasta, esse programa. E seja bem-vinda e muita sorte, muito trabalho, e eu sei que competência você já tem para poder comandar essa saúde do município aí, viu? Com certeza, eu que agradeço, me coloco à disposição aí para todos os esclarecimentos e a pretensão aí nossa para os próximos anos é realmente sempre fazer, igual o doutor Elcio falou, tentar fazer sempre o melhor para a população de Patos, na área de saúde. Muito bem, olha, o Mais Saúde vai ficando por aqui, mas volta, semana que vem a gente tem esse encontro aqui, né? Não se esqueça não, toda terça-feira a gente tem esse encontro aqui com excelentes convidados, né? Com gestores, como é o caso da Ana, como especialistas em saúde, como o caso do doutor Elcio. Enfim, a gente tem aqui esses convidados especiais, né? Que vêm aqui para poder bater papo com a gente, tirar dúvidas, não só minhas, como suas também. Mais Saúde volta semana que vem. Agora, quem chega é Jéssica Andrade para dividir a tela comigo, porque está chegando Tem muita notícia, né, Jéssica? Está chegando o NTV News. Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite a todos que acompanham aí a nossa transição. Tem sim muita informação chegando a partir de agora com o NTV News e daqui a pouquinho eu te aguardo, né, para a gente comentar algumas dessas notícias, principalmente relacionada à pandemia na cidade, para a gente analisar esses dados. Estarei aí, viu? Já estarei aí para a gente fazer a análise da notícia. Jéssica, então vai daí, um bom NTV News para você. Deixa comigo, Adair.